Bom, alunos, mais uma aula de Mecânica dos Sólidos 1, hoje sobre uma importante propriedade do cisalhamento. A aula se chama Propriedade Complementar do Cisalhamento. Diminui aqui o celular, certinho? Propriedade Complementar do Cisalhamento. Ó, considere um elemento cúbico, tá? Dentro de um corpo de prova, sujeito a tensões de cisalhamento. Então, tá aqui as tensões. Tá? Como as tensões em duas faces opostas têm mesma intensidade e atuam em faces de mesma área, as forças atuantes têm em cada face a mesma intensidade. Ora, se é um cubo, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Que é igual à largura, né? Igual ao comprimento e é igual à altura. Então, esse elemento cúbico tem suas faces, áreas iguais a, se o comprimento for A, as áreas têm de cada lado valor de A ao quadrado. Tá? Ora, se as tensões são iguais nas faces superior e inferior, e essas faces têm a mesma área, então as forças atuando na face superior e na face inferior são iguais. Só que essas forças têm sinais contrários. Ó, percebam, as forças nessa face estão para cá e as forças nessa face estão para cá. Então tá aqui, ó, como as tensões têm mesma intensidade e atuam em faces de mesma área, as forças atuantes em cada face têm mesma intensidade. Ora, se as forças aqui têm mesma intensidade que as forças nessa face, então esse elemento está em equilíbrio translacional. Eu quero dizer, se eu somar todas as forças sobre esse elemento, nós temos que essa soma vai ser igual a zero. Entretanto, apesar do elemento estar em equilíbrio translacional, ele não está em equilíbrio rotacional. Se vocês observarem esse desenho, né, essas forças dispostas dessa forma fariam o elemento girar, no caso, no sentido horário. Então, está aqui. Se só existissem essas forças, o elemento estaria girando. Entretanto, esse elemento, ele não está girando, ele está em equilíbrio. Tá? Então, a gente chega à conclusão que a situação não é bem essa daqui, não. Não pode ser essa situação. Recapitulando, se só existissem essas forças atuando no elemento, ele deveria estar girando. Se ele não está girando, é porque existem outras forças atuando no elemento. Ora, como o elemento está em equilíbrio tanto translacional quanto rotacional, então devem existir outras forças atuando no elemento cúbico para contrabalançar os efeitos das forças inicialmente mostradas. Essas forças inicialmente mostradas são devido a essas tensões tal 2 aqui, ó, que fariam o elemento girar no sentido horário. Se ele não gira, então devem existir forças que vão contrabalançar o efeito das forças inicialmente mostradas. Seriam essas forças aqui, ó, devido às tensões T1. Então, a gente teria, na verdade, um elemento desse tipo aqui, ó, né? Aqui as forças devido às tensões T2 e aqui as forças devido às tensões T1. Percebam que a gente aplicou forças nesse sentido e nesse sentido,
E a gente concluiu que devem existir forças em sentidos tais que, ó, vão contrabalançar o efeito das forças nessas duas faces. Tá? Para que isso aconteça, as forças devido à tensão 1 tem que estar para cima nessa face e tem que estar para baixo nessa face. Vamos deduzir matematicamente o resultado. Tá? Suponha que o elemento cúbico tem aresta de comprimento A. Então, aqui é A e A. Todos os lados, todas as arestas têm comprimento A. Qualquer área do cubo, consequentemente, vai ter área A ao quadrado. Tanto essa área, quanto essa, quanto essa, quanto essa, quanto essa da frente e a do fundo. Bom? Para que o elemento esteja em equilíbrio rotacional, o momento devido às forças causadas pelas tensões de cisalhamento tal 2 deve ter a mesma intensidade do momento devido às forças causadas pelas tensões de tal 1. Só que, como eu falei, sinal contrário. Então, se as forças nessa face e aqui produzem um momento que fariam o elemento girar no sentido horário, as forças nessa face e nessa face deveriam cancelar esse efeito, produzindo um momento de mesma intensidade, só que sinal, né, sentido contrário ao primeiro, ou seja, no sentido anti-horário, para contrabalançar e deixar o elemento em equilíbrio rotacional. Ora, vamos então fazer as contas, né? Vejamos aqui. Aqui nós temos forças atuantes devido à tensão τ1 e aqui forças atuantes devido à tensão τ1. Sabemos que essas forças são de mesma intensidade. Então elas configuram um binário. Por que elas configuram um binário? Essas forças têm mesma intensidade, são paralelas e estão distanciadas por uma distância A, que é exatamente o comprimento da aresta do cubo. Então, o momento, vocês sabem, né? É força vezes o braço. O braço seria esse comprimento, certo? E a força é dada pela multiplicação da tensão pela área. Então, aqui nós temos a tensão aplicada nessa área aqui. Esse termo todo tem como interpretação a força aplicada nessa área. Vezes essa distância, tem que representa o braço desse binário, esse produto acaba representando o momento produzido pelas forças nessas faces. Né? Esse momento é positivo porque tem a direção anti-horária. Da mesma forma, a gente pode calcular o momento produzido pelas forças nessas faces aqui, ó, que eu estou mostrando. Tá? Da mesma maneira, ó, momento é força vezes o braço. O braço é o comprimento A, ó, daqui para cá tem o comprimento A, certo? Aqui a área vezes tensão, vocês já sabem que é força, tá? Então, esse produto aqui dá a força nessa face e a força nessa face. Também nós temos aqui, né, essas forças atuando dessa forma acabam configurando um binário. Por quê? As forças atuando nessa área têm a mesma intensidade das forças atuando nessa área. Elas têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, elas acabam configurando um binário e a gente associa a um binário um momento. O momento é a força, né, a intensidade de uma das forças, vezes
a distância entre elas, aqui, ó, entre as duas forças. Então, tá aqui a distância entre as duas forças e a intensidade de uma delas. Então, isso aqui vai dar, né, Tá1 ao quadrado vezes A, que é igual a Tá2 ao quadrado vezes A. Esse termo aqui eu vou poder cancelar com esse. E eu tenho que Tá1 é igual a Tá2. Olha só que coisa interessante. Quando a gente equacionou a hipótese, né, de que o cubo não poderia rotacionar, a gente chegou nesse resultado muito interessante. Olha só. As tensões de cisalhamento nessa face e nessa face têm a mesma intensidade. Elas têm a mesma intensidade. Assim como nessa face e nessa face tem a mesma intensidade. Ou seja, em todas as faces, a gente acaba tendo tensões de mesma intensidade. Tá? O que significa esse resultado? Vamos resumir. Ó, tensões de cisalhamento em faces opostas e paralelas são iguais em magnitude e opostas em direção. Vamos dar uma olhada, ó. Tensões em faces opostas, ó. Tensões em faces opostas, tá? São paralelas, tá? São iguais em magnitude e sentidos opostos. O outro lado, ó, tensões em faces opostas. São iguais em magnitude, têm mesma direção e sentidos opostos. Outra conclusão. Tensões de cisalhamento em faces adjacentes, ó, faces adjacentes, tá bom? E perpendiculares de um elemento são iguais em magnitude e têm direções tais que ou ambas convergem para a linha de intersecção ou divergem. Ó, prestem atenção. Aqui nós temos um plano, aqui nós temos outro plano, e aqui nós temos a intersecção desses dois planos. Tá? As tensões, e esses planos fazem 90 graus. As tensões aqui e aqui, né, elas são iguais em magnitude, e elas convergem para a intersecção. Olha só, aqui está a intersecção, aqui converge. Aqui também, ó. Aqui nós temos um plano, aqui nós temos outro plano, minto. Aqui, ó, outro plano, aqui, né? Esses dois planos fazem 90 graus entre si. Eles se interceptam nessa linha. Percebam que as tensões têm sentidos que convergem para essa linha. Esse resumo 2 aqui, né, é composto de duas frases. Primeiro, tá? Ou ambas convergem para a linha de intersecção ou divergem. Eu acabei de explicar a convergência, ó, aqui converge, aqui também converge. Aonde elas vão divergir? Aqui, ó, aqui elas divergem. Aqui nós temos outro plano, aqui outro plano também perpendicular, certo? E as tensões aqui e aqui, nesse caso, divergem dessa linha de intersecção. E aqui também divergem. Ó, temos um plano aqui, outro plano aqui, tá? Eles fazem 90 graus e as tensões nesse plano e nesse plano divergem dessa linha. Então, vamos ler de novo o significado do que a gente andou estudando. Tá? Primeiro, tensões de cisalhamento em faces opostas são iguais em magnitude e opostas em direção. Ó, aqui e aqui, faces opostas, iguais em magnitude, né? E opostas em direção, em sentido. Tá? Aqui, ó, faces opostas, tensões de mesma magnitude, né? Mesma direção e sentidos opostos. O item 2.
As tensões em faces adjacentes, o que significa perpendiculares, tá? São iguais em magnitude. Mas, das duas, uma. Ou elas convergem para a mesma linha de intersecção, ou elas divergem de uma mesma linha de intersecção. Certinho? Então, o que acontece? Tá? A propriedade complementar do cisalhamento essencialmente diz: tensões de cisalhamento num elemento estrutural em planos perpendiculares têm mesma intensidade, mas sentidos opostos. Deixa eu ver essa frase aqui. Tensões de cisalhamento num elemento estrutural em planos perpendiculares têm mesma intensidade. Bom, aqui a gente pode até riscar aqui, né? Porque eles atuam em planos diferentes, então a gente pode tirar isso aqui. Em planos perpendiculares tem mesma intensidade. Então, nesse ponto aqui, né? Ó, esse ponto é comum a esse plano e esse plano. Então, aqui a tensão tem a mesma intensidade que aqui. Certo? E aí, o elemento, com todas essas tensões aplicadas, ele acaba se deformando, tá? Da maneira que a gente já havia visto em aulas anteriores. Tá? Estão lembrados? Ó, essa face do cubo, que era quadradinha, se torna um losango. Na verdade, todas as faces vão se transformar num losango. Tá? Que é a característica de uma deformação por cisalhamento de um elemento estrutural. Tá? Vou dar um exemplo bem claro para vocês, tá? Para ficar bem claro. Vamos pensar num rebite, sujeito a cisalhamento simples. Então, aqui a gente tem um rebite, sujeito a duas forças, ó, de mesma intensidade, tá? Mesma direção e sentidos opostos. Só que aplicadas de tal forma a fazer com que essa região central do rebite fique em cisalhamento. Tá bom? Lembrando, se essas forças forem suficientemente intensas, elas poderão ser capazes de até cortar o elemento. Tá? Mas a gente não vai chegar lá. Essas forças são intensas o suficiente para fazer com que o material aqui esteja sob tensão de cisalhamento. E, consequentemente, o material aqui vai estar deformado, né? Vai ter deformações de cisalhamento. Então, está aqui a figura anterior. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar um pequeno elemento dentro desse rebite. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai imaginar, né, ser possível, retirar esse elemento para estudá-lo separadamente. Certo? Então, está aqui o elemento isolado. Ora, se as forças aqui estão atuando de maneira a trazer o material para cá, né? Então, essa seção aqui, nela, nós vamos ter forças para cá, ou seja, tensões de cisalhamento nessa direção. Aqui também, essa força está da direita para a esquerda, né? Então, nessa seção aqui, nessa seção transversal, que é aqui, nós temos tensões de cisalhamento nessa direção. Tá? Então, vamos agora analisar só o elemento. Está aqui o elemento, tá? Num diagrama mais simples, ou seja, nessa face tem forças para cá que geram uma tensão de cisalhamento nessa direção. Nessa face tem forças para a esquerda que geram tensões de cisalhamento nessa direção.
Já sabemos que as tensões que atuam aqui e aqui são iguais. Acontece que, se fossem só essas tensões atuando, o elemento até estaria em equilíbrio translacional, mas certamente não estaria em equilíbrio rotacional. Ele estaria girando no sentido horário. Como o elemento está em equilíbrio, então devem existir forças nessa face e nessa face que vão contrabalançar o efeito das forças devido a essas tensões. Estão aqui desenhadas, ó. Estão aqui desenhadas. Certinho? Essas forças têm direções tais que devem contrabalançar o efeito daquelas primeiras que a gente estudou. Então, aqui está da esquerda para a direita, aqui está de baixo para cima. Aqui da direita para a esquerda, aqui está de cima para baixo. Lembrando, quando nós temos no elemento planos perpendiculares, né, essas forças têm sinais contrários. Eu quero dizer, se essa força faz o elemento girar para cá, a força atuando aqui faria o elemento girar no sentido contrário. A mesma coisa esse ponto, ó. Se essa força faria o elemento girar para cá, a força que deve existir aqui faria o elemento girar no sentido contrário. Tá? As tensões em cada face agora do losango, ó, tem mesma intensidade. Tá? Aí, para mostrar para vocês, né, o deslocamento de uma camada em relação à outra, o que a gente fez? A gente pegou esse losango e rotacionou ele um pouquinho, de maneira a essa aresta ficar na horizontal. Tá? Essa aresta ficando na horizontal, o losango fica nessa direção aqui, mostrando que, quando a gente aplica as tensões de cisalhamento, né, uma face se desloca em relação à outra. Certinho? Então tá aqui. Elemento rotacionado para mostrar uma camada deslocada em relação à outra. Certo? Então, vou voltar agora aqui. É essa a essência da propriedade complementar do cisalhamento. Em qualquer elemento sujeito a tensões, quando a gente aplica tensões, aparecem tensões em planos perpendiculares. Tá bom? Não é possível ter só aquelas que a gente aplicou. Então, imagine um teste experimental. A gente coloca o elemento num equipamento e aplica forças, né, em faces opostas, mesma intensidade e direções opostas. Ele vai se deformar dessa forma. Entretanto, essas forças aqui são forças externas que o equipamento aplicou no elemento. Tá? Internamente no elemento aparecem essas daqui, ó, essas daqui em planos perpendiculares. Bom, é importante deixar claro que essas tensões, né, elas sempre ocorrem. Certinho? Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida pelo sistema eu estou disponível. Aqui vocês têm as referências da onde eu tirei o material. Bom, obrigado pela atenção. Boa noite.